Estou lendo o estudo do livro de Salmos, aqui no Salmo 124, a armadilha quebrada. Na sua origem, esse era um salmo de gratidão comunitária. A nação se reuniu para louvar a Deus pelo livramento comovente de uma crise recente que ameaçava toda a sua existência. Mais tarde, o salmo foi usado. A nação se reuniu para louvar a Deus pelo livramento comovente de uma crise recente que ameaçava toda a sua existência. Mais tarde, o salmo foi usado como um cântico de peregrinação que resumia de forma geral a ajuda de Deus em tempos passados. O perigo humano, versículo 1 a 5. O regente do coro canta a primeira linha. Depois, a congregação continua a melodia. O valor da repetição está no fato de que expressa que Deus é a sua única fonte de ajuda. Ocupar-se com o que poderia ter acontecido muitas vezes é um exercício irrealista e inútil. Aqui é usado para o benefício do povo. A comunidade está contemplando a terrível alternativa. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, a morte às vezes é retratada no Antigo Testamento como um monstro devorador. Provérbios, olha, Provérbios PV, né? Provérbios 1:12, Isaías 5:14. Ou como águas que nos teriam afogado. As imagens são aplicadas aos inimigos do povo, homens por cujos ataques violentos os poderes da morte atuavam. Certamente se contavam histórias de viajantes que tinham sido tragados por torrentes fortíssimas após pesadas chuvas. O povo de Deus foi salvo no momento exato de um destino não menos terrível. O livramento divino, versículos 6 a 8. O nome divino repetido no início agora é evidenciado novamente. A sobrevivência e a segurança atual são atribuídas à mão e à vontade de Deus. Ele os arrancou dos dentes desses animais de rapina. Ele quebrou a armadilha e libertou o seu povo. A ele seja a glória. O salmo encerra com uma declaração de confiança. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles experimentaram Deus como seu Salvador, usando novamente seu poder criador. 1 Pedro 4,19. Com essa prova, enfrentam com coragem e confiança qualquer coisa que o futuro lhes reserve. Salmo 125. Ancorados na rocha. Judá estava evidentemente debaixo do controle de uma potência estrangeira, com a qual alguns judeus, negando virtualmente a fé dos seus ancestrais, estavam colaborando voluntariamente. Dessa atmosfera desconfortável vem esse salmo de confiança, escrito para encorajar corações ansiosos. Ele está fundamentado nas promessas divinas associadas à aliança do Antigo Testamento. O seu correlato neotestamentário é 2 Timóteo 2,12. O firme o fundamento da fé. Versículo 1:3. Isaías deu a certeza numa época de crise de que os que permanecessem firmes na fé de fato estariam seguros. Isaías 7:9. O salmista encoraja seus irmãos de fé com palavras semelhantes. Ele se baseia na imagem tradicional da invencibilidade de Sião. Salmos 46:48, Isaías 28:16. Alegrias duráveis e tesouros duradouros só os possuem os filhos de Sião. Hebreus 2:22. Jerusalém está situada em um círculo de montes para os olhos da fé. Isso se tornou um símbolo do poder protetor de Javé em volta do seu povo, como uma promessa
para hoje e para cada manhã. O governo estrangeiro opressor havia posto a sua mão pesada sobre a terra prometida ao povo fiel de Israel. Josué 14, do 1 ao 5. Mas agora ressoa a certeza de que não será assim para sempre. Deus não permitiria que seus fiéis fossem forçados e pressionados a abandonar sua fé por um castigo longo demais. 1 Coríntios 10, 13. A oração fervorosa da fé. Contudo, a pressão já é pesada. Assim, o salmista se desvia um pouco da congregação para falar diretamente com Deus, suplicando sua ajuda para os fiéis que de coração e na vida diária estão fazendo bem e se esforçando para manter os padrões da aliança. 1 Samuel 12, 23. No presente momento, parece que os colaboradores traidores estão do lado vencedor, mas o poeta os adverte de que o fato de eles abandonarem sua fé tradicional uma hora vai significar que vão compartilhar o castigo dos opressores. Ser membro nominal do povo da aliança não vale nada. Para ele, como para Paulo, o judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração. Romanos 2:24. Assim, na oração final, ele não ora por todos os judeus, mas pelos fiéis. Israel é identificado com os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Sobre todos estes cai essa bênção de segurança e cumprimento de promessas. Quando Paulo menciona isso em Gálatas 6,16, ele leva em consideração seu contexto, quer tenha tido a intenção de dizer com Israel de Deus, os judeus cristãos, quer tenha pensado em toda a família da fé. Gálatas 6:10, 4:26 ao 31. Salmo 126. Conte suas bênçãos. Esse cântico de peregrinação teve origem em uma época de angústia nacional. É uma miscelânea comovente de alegria e aflição, com o mesmo padrão tríplice do Salmo 85. Lembra bênçãos passadas, suplica por sua renovação e registra a resposta divina à súplica. Louvor pelo passado, versículo 1 a 3. À luz do versículo 4, restaurou a sorte. Ara trouxe restauração. Nota de rodapé da NVI. É uma frase muito ampla. Aqui provavelmente é aplicada ao retorno do exílio babilônico. A comunidade sobrecarregada por dificuldades como está, recorda de forma extraordinária aquele evento miraculoso. Surpreendidos pela alegria, eles mal conseguiam acreditar no que seus olhos viam. Tudo era bom demais para ser verdade. Lucas 24:41, Atos 12:9. Até mesmo os gentios estavam impressionados e admitiram que o Deus de Israel deveria ser o responsável por este milagre. Para não ser ultrapassado por pagãos, Israel responde com testemunho alegre e simples, e assim expressa sua dívida para com o poder de Deus. Orações pelo presente. Versículo 4. A retrospectiva serviu tanto como lembrete de que Deus é capaz de salvar seu povo, quanto como um apelo implícito para que Deus haja a favor do povo novamente. A comunidade pós-exílica estava passando por dificuldades e frustração. As coisas grandiosas tinham dado lugar às pequenas coisas. Zacarias 4:10. Assim a comunidade ora por intensas chuvas de bênçãos. Na época das chuvas, o Hades secos do deserto ou Negueb, rodapé da NVI, davam lugar às torrentes de água. As suas vidas ressecadas precisam de avivamento semelhante. Promessa para o futuro, versículos 5 e 6. Um profeta do templo responde às orações deles. Em Canaã e no Egito, semear era comumente associado ao sofrimento como um período de morte. João 12:24, 1 Coríntios 15:36. Esse provérbio é usado como referência à compaixão pelo estado deplorável do povo. Ele está numa pesada labuta em virtude dos seus problemas e trabalhando arduamente para melhorar as condições
da sociedade. Vem então a promessa encorajadora de que o seu labor não será em vão. Ao contrário, será um bom investimento. A semente da tristeza vai render uma colheita rica de alegria e esperança concretizada. Gálatas 6:8. Salmo 127. A vida da fé. O antigo povo de Israel foi chamado a enxergar a vida secular como sagrada. A vida diária deveria ser vivida sob o olhar atento de Deus e cada atividade ajustada à vontade de Deus. Deuteronômio 6:6. Visto que sob a antiga aliança a vida terrena era a arena da salvação e dos juízos divinos, era a responsabilidade primordial de todo israelita levar cada preocupação humana a Javé. As boas coisas da vida eram atribuídas à mão generosa de Deus e expressadas no louvor. O fracasso era um sinal do desagrado de Deus. Essa filosofia tão simples se mostrou incompleta e já no Antigo Testamento e certamente no Novo é modificada por um ensino mais complexo. Confira Jó, Abacuque 3:17-18, Romanos 8:35-39. Mas se mostrou ser um princípio básico de vida e ainda tem sua validade hoje. Mateus 6:33. No trabalho, versículo 1 e 2, dois exemplos de trabalho necessário são mencionados. As casas precisavam ser construídas para substituir as que estavam por cair, e era necessário cuidar de novas famílias. À noite era necessário que a cidade fosse vigiada. A sentinela deveria estar no muro da cidade para avisar acerca de eventuais ataques inimigos. Mas as atividades cruciais para a sobrevivência da família e da comunidade estavam sujeitas ao fracasso de Javé. Não fosse levado em consideração a maldição da aliança em Deuteronômio 28:30. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. É a regra da aliança, somente se Deus estiver no empreendimento, tudo vai correr bem. Para destacar a importância de se depender de Deus, o veredito será inútil e pronunciado 3 vezes sobre a autossuficiência humana. Confira 33, 16 e 17. Deus e o homem estão envolvidos na aliança e nenhum homem deve se atrever a dispensar o parceiro maior. As horas extras mais longas gastas em trabalho penoso não são garantia de sucesso. A graça de Deus é o segredo. Não que a preguiça seja então a consequência natural humana, mas trabalhar com confiança naquele cujo trabalho é o fator decisivo. 1 Coríntios 15:10 e Filipenses 2:12. Em casa, versículo 3-5. A primeira metade do Salmo ensina por meio de advertências, a segunda ensina por meio de recomendações. O tema, a bênção da família como um presente de Deus, tem uma conotação levemente irônica nos dias atuais de superpopulação e planejamento familiar. Mas o seu contexto é uma comunidade antiga em constante necessidade de repovoamento em face de doenças, guerras e subnutrição. Uma boa aljava cheia de filhos nascidos na tarde demais na vida era um grande bem da família, pois eles teriam idade suficiente para proteger o pai nos anos finais da vida dele. Eles seriam uma defesa muito forte contra os assaltos do infortúnio. Se o pai fosse acusado no tribunal, eles se juntariam a ele, garantindo assim que fosse tratado de forma justa e protegeriam seus interesses de uma forma negada a pessoas solitárias na sociedade, como órfãos e viúvas. Isaías 1:23. Que esse pai se regozije, pois ele de fato recebeu um presente do Senhor. NTLH, versículo 3, NTLH, confira Gênesis 33:5 e Deuteronômio 7:13. A família confirmada como unidade básica da sociedade, propriamente planejada por Deus para ser fonte de conforto e energia, e por outro lado, esfera de responsabilidade.
Observação: o versículo 2 é de difícil tradução. Poderia significar que Deus abençoa de tal forma o dia normal de trabalho que a hora extra não é necessária, que o tempo de sono nunca é reduzido e que a pessoa não sofre de insônia em virtude de ansiedades. A palavra hebraica para sono usada aqui, escrita de forma incomum, possivelmente é um aramaísmo significando prosperidade. Salmo 128, piedade com contentamento. Muito bom, Salmo 127 aqui. Então. 128, piedade com contentamento. Aqui temos um exemplo do ensino sacerdotal ministrado ao povo reunido numa festa. As multidões aparentemente anônimas são constituídas de indivíduos preciosos para Deus, cada um carregando uma responsabilidade para com ele e o potencial de ricas bênçãos. Uma bem-aventurança explicada. Versículo 1 a 4. O segredo da bênção destaca o salmista. Versículo 1 a 4 é uma vida dedicada a Deus em obediência reverente à sua vontade moral. O que é essa bênção? As respostas simples desenvolvidas no versículo 2 e 3 têm pouca afinidade com os sonhos mirabolantes do homem materialista. Do homem materialista moderno. É o contentamento e a alegria com o fruto do trabalho honesto. Contraste com Levíticos 26, 15 e Isaías 65, 21. É a satisfação doméstica da mulher e da família. A videira e a oliveira não representam somente a fertilidade aqui sexual, mas implicitamente atribuem a sua origem a Deus como seus presentes. Deuteronômio 8, do 7 ao 10. Uma bênção, versículos 5 e 6. A cena simples e rústica, descrita anteriormente, não tem nada em comum com uma mentalidade quadrada e fechada. Ela está integrada num forte espírito comunitário. No centro da vida nacional de Israel estava Jerusalém, o seu coração pulsante, não só em termos políticos, mas também religiosos. Lá estava o templo, o lar terreno de Deus, e de lá sua bênção era irradiada sobre os peregrinos e adoradores que vinham de todo o país. Somente se a cidade santa sobrevivesse e prosperasse, os indivíduos poderiam continuar a desfrutar dessa bênção. Os adoradores são conscientizados de que há um elo fundamental entre a vida particular e esse ponto central de solidariedade comunitária e religiosa. Não se percebe contradição alguma entre a bênção pessoal de viver o tempo suficiente para ver os netos e a oração pelas bênçãos de Deus sobre o povo como um todo. Esse salmo tem muito a ensinar ao homem ocidental moderno, agitado e individualista. É verdade que compartilha algumas limitações com o Salmo 127, mas se essa não é a história toda, é uma parte que precisa ser levada a sério. Nem mesmo o fato de que muitas pessoas piedosas enfrentam lutas com muitos sofrimentos invalida a outra verdade de que sempre que a alegria entra numa casa, ela é desfrutada com gratidão e humildade com um presente de Deus. Oisé. Salmo 129, um antídoto para o desespero. A comunidade pós-exílica, aglomerada em volta de Jerusalém, é vítima de opressão. Na presença de Deus, eles se encorajam mutuamente e suplicam pelo não cumprimento dos propósitos dos seus inimigos. Conforto que vem do passado. Versículo 1 a 4. O regente do coro quebra o silêncio depressivo do povo reunido ao convidá-lo a se unir a ele na lembrança do passado e a considerar a provação presente da perspectiva da história. A perseguição não é estranha para o povo de Deus. 1 Pedro 4,12.
A nação aqui personificada passou por sofrimento contínuo desde o início da sua história. Ainda no Egito, Oséias 2:15 e 11:1. Por assim dizer, passaram o arado em minhas costas. Isaías 51:23. Mas mesmo que muitas vezes tenham se sentido abatidos, nunca foram derrubados. 2 Coríntios 4:9. Qual é o segredo dessa capacidade de recuperação? A recitação dos sofrimentos culmina com um testemunho ao Salvador. Leal para com a aliança, Deus todas as vezes quebrou o jugo da opressão. Toda uma história de livramentos é comprimida nesse testemunho de gratidão, ressoando implicações para a sua aflição presente. Que a sua política seja confundida. Versículos 5-8. Sião é aqui a marca dos propósitos de Deus. Seus adversários descobrem que são os perdedores. Com a sorte de Israel, muitas vezes havia sido a tragédia coroada de triunfo. Assim, a experiência adequada deles seria o sucesso inicial, que culminaria em fracasso. Que o destino deles fosse o potencial não concretizado, assim como mudas sem profundidade de solo suficiente para o seu crescimento. Marcos 4:5. 2 Reis 19:26. As metáforas da agricultura são desenvolvidas em uma referência à bênção da colheita. Ruth 2:4. A atitude de outros para com o povo de Deus determina a atitude dele para com eles, porque tudo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Zacarias 2:8 e Mateus 25:31-46, especialmente 34:41. Especialmente o versículo 34 e 41. E 41, que é uma vírgula, né? 34 e 41. Salmo 130. As riquezas da sua graça. Um israelita individual participa do culto no templo, confessando as suas necessidades e sua percepção de pecado, e declarando-se dependente da graça de Deus. O salmo se transformou em um cântico de peregrinação. Adequado para o preparo para a adoração subsequente de um Deus Santo. Oração por misericórdia. Versículo 1-4. O salmista se sente esmagado. O chão debaixo de seus pés desapareceu. Ele clama a Deus para atender à sua necessidade. Está convicto de que o seu próprio pecado é responsável pela situação desagradável em que se encontra e o confessa implicitamente nos versículos 4 e 5. Se Deus mantivesse uma contagem exata dos pecados do homem, não haveria esperança para ninguém, porque todos pecaram. Romanos 3:23, 1 Reis 8:46, Salmo 143:2. O salmista está consciente do abismo que separa o homem de seu Criador. E não somente o homem em geral, mas especialmente ele. Só há resposta na qualidade do perdão de Deus. Mesmo assim, sua atitude está muito longe da afirmação de Heinrich Heine no seu leito de morte. Deus vai me perdoar, é tarefa dele. O resultado do perdão deve ser admiração santa. A sua reação não vai ser a complacência, Romanos 2:4, mas devoção e obediência. Uma mensagem pastoral, versículos 5-8. O poeta se volta para a congregação e compartilha com ela sua esperança pessoal. Ele está esperando pela certeza do perdão dos pecados por meio de uma palavra de perdão pronunciada pelo sacerdote logo de manhã. Ele espera com todo um meu ser, entre parênteses, por esta certeza mais do que os sentidos pela manhã. Sua experiência lhe ensinou
uma mensagem para os seus irmãos adoradores, pois sua pecaminosidade não está limitada a ele. Isaías 6:5. A redenção que Deus oferece não é uma realização única no Êxodo, mas é o livramento do pecado que ele pode conceder sempre que houver necessidade. Tal é a sua confiança nesse Deus que põe o seu poder a serviço do seu amor, que o salmista está convicto de que Deus vai livrar o seu povo do castigo e do poder do pecado. Cristo deu uma nova dimensão às verdades deste salmo, Efésios 1:7. Usa as suas palavras-chave e as relaciona com Jesus. De maneira mais exata ainda, 1 João 8 e 2:2 é o seu correlato neotestamentário, afirmando que o desespero e a incapacidade dos cristãos encontram seu remédio na graça de Deus. Salmo 131, semelhantes às crianças. O indivíduo leva sua simples contribuição ao culto no templo. É uma profissão de fé e de submissão. Ele descobriu o valor da confiança silenciosa em Deus e a tolice do orgulho arrogante. Não se ocupa com coisas que estão além da sua capacidade. Não tem aquela vontade agitada que vai para cá ou para lá, buscando algo grande para fazer ou algo misterioso para saber. Anna L. Waring. O salmista não chegou a essa conclusão sem lutas com a sua alma agitada. Ele indica que muitas tempestades de busca pessoal tiveram de ser acalmadas. Conseguiu alcançar um relacionamento de descanso em Deus. Compara-se com a criança desmamada no colo de sua mãe, Bíblia BJ, que já não choraminga pelo leite da mãe e não suplica pela satisfação dos seus próprios desejos, mas que encontra contentamento no abraço e na proximidade do amor. Assim como o Salmo 130, esse cântico começa com oração e continua com exortação. Com base na maturidade da sua fé, o salmista aconselha a congregação a desenvolver uma atitude de esperança e confiança. Salmo 132, cortejo festivo e religioso. A composição pré-exílica pertence a uma cerimônia que celebrava a mudança da arca para Jerusalém, realizada por Davi. Divide-se em duas partes. Orações pelo rei que está governando são feitas no contexto da cerimônia, versículo 1 a 10, e são então respondidas afirmativamente, versículo 11 a 18. A promessa de Davi concernente à arca, versículo 1 a 5. Solicita-se a Deus que abençoe o rei atual por causa do trabalho do fundador da dinastia. Versículo 10. Davi havia trabalhado com muita dedicação. Dificuldades que enfrentou para trazer a arca de Kiriat Jearim e projetar um lar permanente para ela em forma de templo. 2 Samuel 6:7 e 1 Crônicas 28:29. Ele havia feito uma promessa solene de não descansar enquanto essas ambições a favor de Deus não fossem alcançadas. O grande herói do povo da aliança, o poderoso de Jacó, um título antigo, Gênesis 49:24, não merecia nada menos do que isso. A procissão e as orações em público, versículo 6:10. A jornada santa em 2 Samuel 6, do 12 ao 15, evidentemente é trilhada de novo na comemoração. Um coro faz a parte de Davi e de seus homens que ouviram acerca do paradeiro negligente da arca enquanto estava em Efrata, a região de Belém, cidade natal de Davi, e foram para Kiriat Jearim, que é Joar, a fim de transportá-la para Jerusalém. O coro estimula seus irmãos adoradores a prosseguirem até o templo para concluir a cerimônia à frente da arca, diante do estrado dos seus pés, ou seja, o trono de Deus. 1 Crônicas 28:2. Depois de ter sido estabelecida novamente no lugar santíssimo, mas a arca ainda está esperando para ser carregada na procissão. O versículo 8 é recitado no momento em que a arca é erguida, Números 10:35, e é endereçado ao Deus
cuja presença e poder em Israel estão aí simbolizados. No versículo 9, externa a esperança de que os seus carregadores estejam qualificados para realizar essa tarefa sagrada. O coro estimula seus irmãos adoradores a prosseguirem até o templo para concluir a cerimônia à frente da arca, diante do estrado dos seus pés, ou seja, do trono de Deus. 1 Crônicas 28:2. No lugar depois de ter sido estabelecida novamente no lugar santíssimo. Mas a arca ainda está esperando para ser carregada na procissão. O versículo 8 é recitado no momento em que a arca é erguida, Números 10:35, e é endereçado ao Deus cuja presença e poder em Israel estão aí simbolizados. O versículo 9 externa a esperança de que os seus carregadores estejam qualificados para realizar essa tarefa sagrada. Retidão, contraste com 2 Samuel 6:16 e 17, enquanto o povo, os fiéis, santos em algumas versões, cantam louvor a Deus. O louvor final retorna ao tema inicial do bem-estar do rei atual. As promessas de Deus concernentes à dinastia. Versículo 11 a 12. No restante do salmo, um profeta do templo traz as respostas divinas às orações, confirmando de novo as antigas promessas de Deus. Sua boa vontade para com o rei está fundamentada na continuidade da linhagem real de Davi. 2 Samuel 7:12 ao 16. Por parte deles, cada um dos seus descendentes está obrigado a obedecer às leis da aliança divina. Deuteronômio 17:18 ao 20. 1 Reis 8:25. 2 Reis 11:12. Salmos 89:31. A promessa solene dos versículos 11 e 12 está em harmonia com a promessa de Davi nos versículos 2 e 5. A presença de Deus em Jerusalém e sua proteção sobre o rei. Versículo 13 a 18. Agora o profeta repete a resposta aos temas dos versículos 6 e 10. A permanência da dinastia depende da presença de Deus em Sião. Ela é de fato a sua casa escolhida, como afirmou o versículo 8. Deus está aqui para nos abençoar. J.L. Black. É o grito do povo quando se reúne para a oração. Sua presença significa bênçãos materiais e religiosas para o povo e os canais de graças sacerdotais. Em cumprimento da aliança com Davi, o ungido de Deus, o direito divino está na base do presente ocupante do trono, na sua posição de poder, no hebraico chifre, e estabilidade, uma lâmpada BJ que não se apaga.